Ser ou não ser, eis a questão. O que é mais nobre? Sofrer na alma as flechas da fortuna ultrajante ou pegar em armas contra um mar de dor expondo-lhe um fim? Morrer, dormir, nada mais, e por via do sono pôr ponto final aos males do coração e aos 1000 acidentes naturais de que a carne é herdeira, num desenlace devotadamente desejado. Morrer, dormir, dormir. Dormir, sonhar talvez, mas aqui está o ponto de interrogação. Por que no sono da morte que sonhos podem assaltar-nos uma vez fora da confusão da vida? É isso que nos obriga a refletir. É esse respeito que nos faz suportar por tanto tempo uma vida de agruras. Pois quem suportaria as chicotadas e o escárnio do tempo, as injustiças do opressor, as afrontas dos orgulhosos, a tortura do amor desprezado, as demoras da lei, a insolência do oficial e os pontapés? Ah! Uou, 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 uou. Ser ou não ser? Eis a questão. O que é mais nobre? Aguentar o sofrimento que a vida traz pra gente? Todo o sofrimento? Ou pegar em armas contra todos esses males que afligem nossa alma e nosso coração? E colocar finalmente um ponto final em todos esses males de que a carne é herdeira e que a vida causa. Morrer, dormir. Dormir. Talvez sonhar. Mas aí que tá o ponto de interrogação. Por a gente não saber se a gente sonha, a partir do momento que a gente está fora da confusão da vida, é isso que nos faz suportar por tanto tempo tudo que a vida nos traz. A demora da lei, as afrontas dos orgulhosos, a tortura do amor desprezado, tudo. Ok. Ok. Que o paciente mérito recebe do incompetente quando o próprio poderia gozar da quietude dada pela ponta de um punhal. Quem tais fardos suportaria, preferindo gemer e suar sob o peso de uma vida fatigante, a não pelo medo de algo depois da morte, esse país desconhecido de cujos campos nenhum viajante retornou, e que nos baralha a vontade e nos faz suportar os males que temos em vez de voar para o que não conhecemos. Okay. Que o paciente mérito recebe do incompetente quando o próprio poderia gozar da quietude dada pela ponta de um punhal. Quem tais fardos suportaria, preferindo gemer e suar sob o peso de uma vida fatigante, a não pelo medo de algo depois da morte, esse país desconhecido de cujos campos nenhum viajante retornou e que nos baralha à vontade e nos faz suportar os males que temos em vez de voar para o que não conhecemos.
O que nos faz suportar tudo isso que a vida traz pra gente? Os pontapés, tudo. Por que uma pessoa escolheria todo esse sofrimento? Justamente por não saber o que vem depois da morte. Justamente por não saber o que vem depois da morte. É isso. É isso que faz a gente ficar todo esse tempo sem saber o que vem. Ok. Ok. E os pontapés que o paciente mérito recebe, do incompetente, quando o próprio poderia gozar da quietude dada pela ponta de um punhal? Quem tais fardos suportaria, preferindo gemer e suar sob o peso de uma vida fatigante, a não pelo medo de algo depois da morte? Esse país desconhecido, de cujos campos nenhum viajante retornou, e que nos baralha à vontade e nos faz suportar os males que temos em vez de voar para o que não conhecemos. O que faz uma pessoa querer suportar os pontapés que um fortunado incompetente dá numa pessoa competente? Por que uma pessoa decidiria suportar isso? Simplesmente pelo fato da gente não saber o que acontece depois da morte. Esse lugar que nenhum viajante jamais retornou. É isso que faz a pessoa não simplesmente escolher uma punhalada no coração. Não saber o que vem depois. É o único motivo. Ok. Assim a consciência nos faz a todos covardes. Covardes, né? Assim a consciência nos faz a todos covardes, e assim as cores nascentes da resolução empalidecem perante o frouxo clarão do pensamento e os planos de grande alcance e atualidade. Por via desta perspectiva, mudam de sentido e saem do reino da ação. Okay? Assim a consciência nos faz a todos covardes. E assim as cores nascentes da resolução empalidecem perante o frouxo clarão do pensamento e os planos de grande alcance e atualidade. Por via desta perspectiva, mudam de sentido e saem do reino da ação. E é exatamente por esse motivo, por a gente não saber o que vem depois da morte, que toda a cor de uma resolução acaba empalidecendo. Justamente pela presença desses pensamentos que acabam simplesmente fazendo pousar qualquer decisão que viria.
Ok. Assim a consciência nos faz a todos covardes, e assim as cores nascentes da resolução empalidecem perante o frouxo clarão do pensamento. E os planos de grande alcance e atualidade, por via dessa perspectiva, mudam de sentido e saem do reino da ação. E acaba sendo justamente por a gente não saber exatamente o que vem depois, que esse excesso de consciência transforma a gente em covarde. E todo o ímpeto, toda a vontade que viria, toda a cor que viria dessa decisão acaba empalidecendo devido a esses pensamentos que fazem pousar qualquer tipo de voo que teria vindo e transformar sua mente em teoria, qualquer tipo de ação. Ok. E os pontapés que o paciente mérito recebe do incompetente quando próprio poderia gozar da quietude dada pela ponta de um punhal. Quem tais fardos suportaria, preferindo gemer e suar sob o peso de uma vida fatigante? A não pelo medo de algo depois da morte, esse país desconhecido de cujos campos nenhum viajante retornou, e que nos baralha a vontade e nos faz suportar os males que temos em vez de voar para o que não conhecemos? A não ser que e os pontapés que o paciente mérito recebe do incompetente quando o próprio poderia gozar da quietude dada pela ponta de um punhal? Quem tais fardos suportaria, preferindo gemer e suar sob o peso de uma vida fatigante, a não ser pelo medo de algo depois da morte, esse país desconhecido de cujos campos nenhum viajante retornou, e que nos baralha à vontade e nos faz suportar os males que temos em vez de voar para o que não conhecemos? Assim a consciência nos faz a todos covardes, e assim as cores nascentes da resolução empalidecem perante o frouxo clarão do pensamento, e os planos de grande alcance e atualidade por via desta perspectiva mudam de sentido e saem do reino da ação. Quem decidiria suportar os pontapés que um incompetente daria num competente sem simplesmente decidir acabar com tudo com um punhal? Simplesmente o medo de não saber o que vem depois da morte. Esse campo que nenhum viajante jamais retornou para falar, para contar. Esse medo. A consciência, ela faz da gente covarde. E qualquer cor, qualquer sonho, qualquer voo que poderia despertar dessa decisão, desse ímpeto, acaba empalidecendo devido a essa nossa incerteza de não saber o que vem depois. E qualquer voo, qualquer coisa, perde a força e deixa de se tornar ação.
Ok. Ó